E ele deu um tema, né? A hora que veio o tema, eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Chama-se Wi-Fi com Deus. Aí eu falei assim, será que todo mundo sabe o que é o Wi-Fi? O Wi-Fi, para quem tem celular, notebook, tablet, é um aparelhinho que ele faz com que facilite o acesso à internet sem usar o celular. O Wi-Fi é aquele que faz com que o aparelho se conecte com a internet e todas as informações venham a ser atualizadas no aparelho que está ligado. Então, se eu estou com o meu celular ligado, cheguei perto de um lugar onde tem Wi-Fi, que eu tenho a senha, tenho acesso, automaticamente todas as informações vão ser atualizadas no meu aparelho. Aquilo que eu não tinha recebido ainda, aquilo que eu não tinha recebido de atualização, começa a baixar. E tem alguns programas, algumas atualizações, alguns vídeos, que ele só é acessível ou só se baixa, só se assiste se estiver conectado com o Wi-Fi. Então eu veio com o tema assim, o Wi-Fi com Deus, o contato com Deus, o relacionamento com Deus. E é interessante que em todo o tempo, no dia todo, eu recebo aproximadamente 500 a 600 atualizações de todas as redes sociais. Então eu comecei a perceber que a cada momento eu recebo informações de notícias no meu aparelho, porque eu estou conectado. Porque se eu não estivesse conectado com a rede, através do Wi-Fi, eu não receberia as informações ou atualizações que eu estaria recebendo. Então, se acontece alguma coisa lá em Brasília, em minutos eu recebo no meu aparelho, porque eu tenho um cadastro para receber essa informação. Se eu tenho ali, acontece alguma coisa em São Paulo, eu tenho lá atualiza. Se acontece alguma coisa no Conselho de Pastores aqui em Bauru, imediatamente eu sou informado. Assim que a primeira pessoa colocar a notícia, chega para mim. Então, quando eu estou conectado, eu recebo atualizações. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre nós estarmos atualizados com Deus. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22, nós vamos ver aqui uma conectividade com Deus, através de um profeta, agora não chamado mais Abrão, mas chamado Abraão. Ele já mudou o nome, porque depois que Deus revelou a ele, que ele teria filhos, e o filho dele veio quando ele tinha 100 anos de idade. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler aqui 13 versículos. Eu queria que você mesmo assentado acompanhasse a leitura comigo. Olha o que está escrito aí. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre o Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e a faca, o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque:
Eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo, uma faca, para matar o filho, imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Senhor, esta é a tua palavra. Quero lhe pedir, meu Pai, que o Senhor use a minha vida para que a igreja seja edificada, fortalecida, abençoada. E aqueles que estão assistindo também essa mensagem, meu Deus, que possa ser alcançado também nos seus objetivos, nos seus planos, que as bênçãos do Senhor estejam com cada um, ó Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Aquilo que eu não disser, meu Deus, que o Senhor do teu trono fale ao coração de cada um, que o Senhor possa diminuir o meu eu, para que o Senhor possa tomar forma na minha vida e a tua igreja ser alimentada, fortalecida, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu estava olhando para essa mensagem e aí eu entendi quando veio a palavra Wi-Fi na minha mente. Quando Abraão recebeu essa mensagem, ele ouvia a voz de todo mundo. A gente ouve muitas pessoas, muitas vozes das mais variadas. Mas você sabe que tem algumas pessoas que a gente tem mais contato, que se ela no telefone nos falar bom dia, a gente já sabe quem está falando, a gente já conhece pelo timbre de voz. Um dia desse eu estava aqui entregando uma mensagem de Deus para a igreja, e um casal que eu o conhecia há muito tempo, e fazia uns 2 anos que eu não os via, eles estavam passando aqui na avenida e de repente eles pararam ali na frente e entraram. Depois eles vieram me dizer: eu sabia que era o Osmir que estava falando, porque eu conhecia essa voz. A criança conhece a voz do pai e da mãe. A gente conhece a voz das pessoas que nos cercam, que tem com a gente proximidade. Quando o seu filho, a tua filha, teu pai ou tua mãe fala alguma coisa com você, até o jeito de falar. Se alguém tentar imitar e falar assim, ó, isso é exatamente o que meu pai fala. Meu pai fala desse jeito, mas não é meu pai, essa voz não é do meu pai. Então a intimidade que Abraão tinha com Deus fez com que ele reconhecesse que aquela voz que estava falando com ele era a voz de Deus. E aí veio na minha mente uma pergunta: será que nós sabemos quando Deus fala conosco? Será que nós sabemos que quando o inimigo fala conosco, o diabo fala conosco, porque ele tenta falar, ele sopra nos nossos ouvidos? Será que a gente consegue saber qual que é a voz de um e de outro? Ah, mas eu conheço. A palavra de Deus nos diz que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Então até visualmente ele pode enganar as pessoas pelo seu brilho. E o inimigo não é aquele de chifre, de capa preta, vermelha por dentro, com um tridente na mão, com aquele rabo que tem uma seta na ponta. Não, ele não é assim. A palavra de Deus fala que ele não é assim. Ele é formoso, bonito, porque senão ele não agradaria, ele não chamaria a atenção de ninguém. Mas ali no meio de toda aquela conversa, eis que vem uma voz no ouvido de Abraão: Abraão,
Primeira coisa que ele diz: eis-me aqui, Senhor. Então houve uma conectividade, houve ali um acesso de Deus no coração de Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Quando Abraão fala para ele assim: eu quero teu filho, passou pela cabeça de Abraão falando assim: mas, nossa, demorou 100 anos para eu ter esse filho, que era da promessa, agora o Senhor pede. Deus colocou aqui Abraão à prova em seu sentimento. E Deus também às vezes nos coloca provas diante de nós, mas a prova não é para nos reprovar, é para que nós venhamos ser aprovados. A prova, a palavra de Deus nos diz que existe vários tipos de vasos: vaso de barros, vaso de madeira, vaso de palha, vaso de bronze, vaso de prata, vasos de ouro. Qual é o mais valioso? É claro, você junto comigo também concordaria que o mais valioso é o vaso de ouro, mas que esse vaso vai ser levado a altas temperaturas, e o único vaso que vai resistir à mais alta das temperaturas é o de barro. Então eu e você fomos nos preparados para passar por provas de resistência. Existe um ditado popular brasileiro que diz assim: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Isso é algo do ser humano. Ele não desiste. Quando ele tem um objetivo, ele não desiste. Quando ele tem certeza daquilo que ele está buscando, ele não para, ele não desiste. Não desiste nunca. E Abraão, de repente, ouve uma voz, e essa voz não foi uma voz que o elogiou, não foi uma voz que falou para ele que ele ia ter um presente, um bônus. Não, o que ele recebeu é que Deus estava tirando dele aquilo que ele esperou tanto tempo para conquistar. E eu começo a olhar para os dias de hoje. Será que você não tem hoje consigo algo que você demorou anos e anos para conseguir, e de repente você está vendo essas coisas, está indo embora, está perdendo, e de repente você vai falar assim: Deus, aonde o Senhor está? Eu diria para você: Deus está no controle de tudo. Deus está controlando a sua situação, o seu problema, a sua ansiedade. Irmão, ansiedade todos nós temos. Ansiedade tem que ser como remédio, tem que ser na dose certa, porque se for a menos, não faz efeito, mas se for a mais, vira droga e pode matar. A ansiedade é que nos motiva, é que nos joga para frente, é que nos traz esperança, é que nos leva a um outro patamar. Então a ansiedade, ela tem um controle. E aqui eu vejo Abraão, de repente, a Bíblia não diz, mas quando um pai e uma mãe que está aqui recebe um pedido desse da parte de Deus, falando assim no seu coração: olha, eu quero que você mate o seu filho para mim. Qual seria o sentimento? Ah, pastor, eu não sei como que é, porque eu sou solteiro. Já imaginou se alguém falasse para você: você vai morrer hoje? Aí alguém poderia dizer: ah, você vai matar eu hoje? Então você vai ter que correr muito, você vai ter que me pegar. Irmãos, eu fiquei olhando para a situação, e mais do que isso, eu vou um pouquinho mais além. O versículo número 4 diz assim, que ao terceiro dia, ele chegou no lugar que era para ele estar. Você já imaginou a cena de um pai que recebeu a missão de Deus de matar o seu próprio filho como holocausto a Deus, caminhando com aquele jovem, aquele moço, aquele rapaz, como diz na palavra, caminhando por 3 dias em direção aonde ia matar ele? Como que seria, né, a conversa entre os dois? E aí, filho, tudo bem? Tudo forte? No coração do pai estava ali: vou ter que sacrificá-lo, vou ter que matá-lo. Deus pediu. Eu vejo, por isso que ele é chamado do pai da fé. Tem que ter fé para obedecer a Deus nesses detalhes.
Quantas vezes nós não titubeamos diante de algo que Deus nos fala? Você tem que parar de fazer isso, parar. Às vezes Deus fala abertamente com a gente, dá nome, fala no nosso coração, assim, olha, isso que você está fazendo não me agrada, para. Mas às vezes o nosso sentimento e o desejo por aquilo é tão grande, como Abraão tinha o desejo de ter um filho, e quando tem um filho Deus pede para ele, mas de repente Deus fala com a gente, para de fazer isso, e fala assim, não, eu não posso. A minha esposa não está na nave, mas depois ela assiste a mensagem. A minha filha, aos 3 anos de idade, ela teve meningite. E naquele dia no hospital, até o guarda ajudou a entubá-la, porque não tinha quem o fizesse, ajudasse. E a gente, eu e ela ali parado, e vendo todas aquelas pessoas correrem dentro do hospital, a gente parou, travou. A minha esposa falou assim, Deus, se o Senhor curar a minha filha, a gente não tinha nem se batizado ainda, se o Senhor curar a minha filha, eu nunca mais coloco cigarro na minha boca. Fomos para o hospital. Adivinha? Curada, sem uma sequela. Deus fez a parte dele. E ela agora? Irmãos, ela não está aqui na nave, mas eu vou falar um negócio para você. Eu tinha vontade de comprar um pacote com 12 maços, tirar tudo, fazer aquele tufo, falar para ela assim, abra a boca, enfiar na boca e acender com maçarico e falar, fuma. Isso a Thaís tinha 3 anos de idade. Irmãos, Deus faz sempre a parte dele, mas e a nossa? Às vezes Deus está pedindo, se talvez ela tivesse fraquejado, não tivesse levado a sério aquilo que ela prometeu para Deus, talvez a minha filha hoje fosse uma deficiente mental, porque a inflamação da meninge, ela poderia ter ficado com sequela. Deus honra aquilo que você fala com Ele, Deus ouve você, e você no seu coração está falando assim, Deus, eu também preciso me livrar disso. Talvez Deus está falando com pessoas aqui, que estava desmotivada, estava desistindo de caminhar, mas eis que Deus fala para você nesta noite, continua, eu sou contigo. Você e Deus é maioria, você vai vencer todas as circunstâncias da tua vida. Abraão caminhando do lado a lado com o filho que ele ia pôr em cima do altar, em cima da lenha, ia matar e pôr fogo. Como que foi essa caminhada dele? Como que você se sentiria no lugar de Abraão? A palavra de Deus no versículo 6 diz que eles caminhavam ambos juntos. E o judeu, diferente do brasileiro, o judeu ele não tem uma Bíblia para estudar em casa. O pai ensina para o filho a palavra de Deus. O filho repete junto com o pai, ele decora, ele repete decorando aquilo que está sendo dito. É diferente de nós, que às vezes se perguntar de um programa da televisão, quem ganhou o Big Brother, muitos lembram até do primeiro programa, mas não conseguem lembrar de um versículo bíblico que é tão famoso. O envolvimento do judeu era muito próximo, o pai com o filho, porque colocava o filho no colo e ensinava a palavra de Deus. Hoje, nos dias de hoje, pais e mães estão terceirizando a educação para os seus filhos para a escola, estão terceirizando os seus filhos para a escola bíblica, estão terceirizando os seus filhos para babá, porque tem outras preocupações que não é prioridade os filhos. Isso não é eu que estou dizendo, é estatística. Agora o pai caminhando junto. E o mais difícil, no versículo 7, quando Isaac olha, talvez caminhando ali do lado do pai, o filho com aquela inocência, acreditando na segurança do pai, que o pai estaria protegendo ele, estaria guardando ele de tudo que pudesse fazer mal,
estava ali caminhando, e de repente ele olha para o pai e fala assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui a faca, que é o cutelo, o punhal, mas aonde está o carneirinho que vai ser sacrificado? Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Abraão nesse momento. A voz ali deve ter dado um nó na garganta. A Bíblia não relata se ele esperou um pouquinho para falar, se foi depois de meia hora. Então dá para a gente entender, analisando por nós, quando a gente tem que dar uma resposta, que tem que pensar muito para falar. Eu fico imaginando como que ficou a vida, como que foi dada essa resposta para o filho Isaac. O que eu falo agora? O que eu digo agora para Isaac? Deus, eu fiquei imaginando a mente de Abraão pensando. De repente ele olha para o filho: filho, Deus vai providenciar, olha a fé. De repente o teu filho chega para você, e eu não sei na sua casa, na sua rua, mas na rua de casa parece ter um sorveteiro, que a roda do carrinho do sorveteiro enrosca e para em frente ao meu portão, e ele fica lá, Senhor Deus da glória, até que o meu filho assim: mãe, você está ouvindo? O quê? Pega lá um sorvete, filho. Aí o cara fica mal acostumado. Irmãos, eu começo a imaginar quando o filho fez essa pergunta para ele. Pare um pouquinho e tenta se imaginar no lugar desse pai agora. Muitas vezes nós vamos à cidade e nosso filho pede alguma coisa: pai, posso andar naquele gira-gira, no trenzinho, no pula-pula, na bolinha? Irmãos, eu sei que nós temos um pouquinho de dinheiro que Deus nos dá, mas chega um dia que não tem. Às vezes as pessoas falam assim: vamos comer o lanche. Eu estou tentando abrir uma ficha de crédito, uma carnetinha lá no Michael, mas ele não me deu brecha ainda para comer lanche fiado lá. Mas assim que ele der, eu vou lá. Tem dia que não dá, meu filho pede: pai, paga um milkshake para mim. Não, filho, hoje está muito frio. Pai, está frio, estou de camiseta regata. Não, está frio para mim. Então, pai, mas é eu que estou pedindo. Às vezes a gente sabe como é difícil falar para um filho que não dá, que não pode. Deus é pai e nos tem como filho. E quando a gente pede alguma coisa para Deus, o que Deus faz? Também pensa, analisa a situação. Eu estou falando coisa assim, e tem crianças aqui dentro que a hora que sair daqui vai falar assim: eu vou usar a pregação do pastor. Quero comer um lanche lá no Flipper. Vai escolher o lugar. Mas eles caminharam junto, e aí subiram o Monte Moriá. E o filho ali olhando: Deus vai prover? Estou subindo para esse monte, nunca vi carneiro lá em cima do monte. Eu fico imaginando a criança pensando, porque a criança pensa também, e às vezes mais rápido que a gente. A hora que a gente está indo com milho, ele está voltando com fubá já, está pronto. Subiu o monte. Olha a confiança desse filho. A palavra de Deus diz no versículo de número 9, que Abraão fez um altar, levantou um altar ali de pedras, colocou a lenha, amarrou Isaac. Imagina Isaac sendo amarrado. Pai, o que você está fazendo? Não, filho, só para ver se eu sei dar nó. O que o pai falou para esse filho quando viu ele amarrando? Aí colocou ele sobre a lenha. Deve ter falado para o filho: fecha o olho agora.
levantou a faca. A hora que talvez ele contou assim: Deus, vai ser no 3. 1, 1,1, 1,2. Eu não sei como foi a contagem, eu não sei como que foi, mas me dá a imaginar ali o pai tendo que fazer isso com o filho. E de repente uma voz: Abraão, Abraão. Uma voz assim meio desesperada, porque o homem já ia descer a faca no menino. Nesse exato momento, atualizou as informações de Deus para Abraão. Já imaginou se Abraão tivesse desligado o seu Wi-Fi, tivesse desligado o seu contato com Deus, falou assim: Deus falou, já está falado, então é assim que vai acontecer e pronto, e não tivesse mais contato com Deus? Teria acontecido uma tragédia. Teria acontecido uma tragédia, porque ele ia matar o filho dele. E na verdade a atualização das informações de Deus fez com que o filho fosse poupado. Ei, Deus está falando essa noite: continua ouvindo a minha palavra, continua vindo à igreja, porque eu vou estar atualizando você, e você vai conquistar a sua vitória, a tua bênção. Você não vai precisar sacrificar nada. Você não vai precisar sacrificar nada. O que você precisa é estar sendo atualizado as informações através do Wi-Fi de Deus. Deus vai te direcionando. Já imaginou, meu irmão, minha irmã, você liga o Wi-Fi, o GPS do seu carro conectado. O GPS informa: distância 6 quilômetros. Aí você aperta iniciar. Vem uma voz. Vamos imaginar que você precisa ir lá na exposição em Bauru, dá uns 10 quilômetros daqui mais ou menos. Aí você está com o carro parado aqui na avenida, em frente à igreja. Aí você ouve a informação do GPS: siga em frente. É seguir em frente? Desliga o GPS. Você não conhece esse lugar, se é a primeira vez que você vem aqui e você precisa chegar na exposição. A única coisa que a informação que você recebeu do GPS é: siga em frente. Você está virado para lá. Você não vai conseguir. Ninguém que não conheça a cidade não consegue chegar lá sem alguém ajudando, sem um GPS. E cada esquina, na hora que você chega perto da esquina, vire à direita, vire à esquerda. As informações vai atualizando. Deus quer nos atualizar. Cada culto desse é Deus nos atualizando em algo que a gente vai dar o próximo passo. O próximo passo é assim. E se eu não ouvir a palavra de Deus, Deus não vai conseguir atualizar em mim as suas informações. Eu não vou conseguir chegar no lugar que Deus tem planejado para a minha ou para a sua vida. A palavra de Deus continua me dizendo que do céu bradou uma voz, foi um grito, não foi algo simples. Confiança de Deus naquilo que ele estava informando. Quer ver outra coisa? Já imaginou se o rei Ezequias, quando recebeu a informação de Isaías, Deus falou para Isaías, o profeta, falou para ele assim: Isaías, vai lá na casa, no palácio do rei Ezequias e fala para o rei Ezequias assim: arrume a tua casa, porque eu vou te matar, você vai morrer e não vai viver. Então houve uma conectividade de informação de Deus para o ouvido do rei Ezequias. Então Deus usou o profeta para falar para ele o que ele tinha que fazer, porque ele ia morrer e não ia viver. Agora pensa comigo, já imaginou se o rei Ezequias não tivesse se conectado com Deus? Porque a palavra de Deus diz que o rei Ezequias virou para a parede e falou assim: Deus, lembra das coisas que eu fiz certo? O meu pai tinha feito um monte de ídolo, tinha feito uma bagunça na casa do Senhor, no templo. Oh Deus, o Senhor me orientou e eu fui lá e fiz, arrumei. Tinha um problema com o rei, com o pessoal da Babilônia, eu também fiz um conserto, eu fiz tudo certinho, eu arrumei. Deus, lembra que eu tenho lutado para andar no teu caminho. Conectividade. Deus recebeu a conexão, as informações,
E Deus não devolveu a informação para o rei Ezequias, mas se conectou com o profeta que trouxe a informação. De repente, baixou o programinha. Não sei nem fazer o barulhinho do WhatsApp. Fez o barulhinho do WhatsApp. Aí, o rei Isaías olhou e falou assim: o que será que o Senhor lá do céu está querendo falar comigo? Conheço esse número. Volta lá e fala para o rei Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Irmão, se não tivesse a conectividade, o Wi-Fi entre o rei Ezequias e Deus, se a partir do momento que o rei Ezequias recebeu uma notícia que ele ia morrer, ele parasse, ele ia morrer mesmo. Se de repente não tivesse conectividade entre Abraão e Deus, ele teria matado o filho. Meu irmão, e quantas coisas às vezes nós não estamos fazendo de errado, porque nós não nos atualizamos com Deus. Se Deus falou para você hoje, vai por aqui, amanhã Ele pode falar para você, vira à direita, vira à esquerda, pare, espera um pouquinho. Quantas mensagens você já não ouviu aqui que te deu uma direção? Irmão, quando a gente sai do culto, é que nem quando sai do cinema. Não sei se isso acontece com você, porque eu me conecto com a palavra e saio daqui falando. Quantas vezes você não foi no cinema? E eu lembro, as primeiras vezes que eu fui no cinema, recentemente, eu fui assistir Rocky Balboa. Tan, 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 tan. Rapaz, eu saí de lá só aqui, ó. Uhul! Velozes e Furiosos. Tem jovem que sai com o carro do pai. Você entra, há uma conectividade com o filme, há uma conectividade com aquilo que você viu, que você se sente lá. Por que a gente não sente assim com a palavra de Deus? Deus é aquele que está nos dando direcionamento para ir morar no céu. Então, se eu cheguei num lugar que não agrada a Deus, Deus é aqui para eu ficar? Conectividade, espera um pouquinho. Quando você manda uma mensagem para alguém, você tem que esperar ela responder. Então, quando você faz uma oração a Deus, você tem que esperar Deus responder. E às vezes Deus não responde na hora, porque de repente, como Abraão, ele está provando a sua paciência, está provando se você realmente vai esperar ele dar uma direção. Fez a sua oração a Deus, espera o resultado. Não é igual ligar na pizzaria e falar assim: quanto tempo você demora para entregar? Está com 1 hora mais ou menos. Não, muito obrigado, vou ligar na outra que tem 15 minutos. Com Deus não é assim, tem que esperar Ele. Fala, depois outro fala. Isso é diálogo. Quando você fala com Deus, espera Deus te responder, porque Deus é Pai, e é Pai perfeito. Ele vai abençoar com aquilo que realmente traz alegria no nosso coração. E foi a alegria que trouxe. Eu fico imaginando a hora que Abraão recebeu a atualização das informações. Deus falou: não faça isso com ele, não mata Isaac não. Olhe para trás, tem um carneirinho ali. Irmão, eu fico imaginando qual foi a alegria de Abraão. Ele deve ter dado um grito, aleluia. Eu fico imaginando como que estava o coração de Abraão quando ele não precisou matar. Sabe aquela conta que você vai pagar no banco assim, falou: puxa, era se eu não trocadinho, se eu não tivesse que pagar essa conta, eu ia fazer um pedido, eu levar minha mulher para jantar numa churrascaria. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aí eu ia levar ela para passear, ia dar um presente, um sapato aí de uma marca famosa, amém? Amém. Então, aí de repente chega lá e fala assim: não, esse boleto foi cancelado, esse boleto já está pago. Tem certeza que está pago? Dá uma verificar de novo. Aquele pedido outra vez para você, mas não querendo perguntar. Eu vou dar algo para você que é palpável. Está vendo esse púlpito? Eu liguei em Minas Gerais, cotando o preço desse púlpito. A pessoa perguntou para mim assim: como que você quer o púlpito? Eu quero o número tal.
Tá, mas ele tem uma parte da frente, o que você gostaria de estar escrito? O nome da igreja? Eu falei, não, eu quero que seja alguma coisa destinada para Jesus. Então, o altar, eu não quero que tenha o nome da igreja, eu quero que tenha o nome daquele que tem que ser glorificado e exaltado. Eu quero que esteja escrito Jesus. Quanto fica? A pessoa me falou o preço que eu não me lembro. Um dia eu estava aqui no escritório, 45 dias depois, bateu um caminhão aqui. O senhor é da igreja, né? Então, nós viemos entregar uma mercadoria aqui. Só que o senhor tem que pagar R$114. Falei, lascou, né? O que é isso aqui? Não, R$114. Falei, já está aqui mesmo, né? Quem entra na chuva é para se queimar. Como diz o Vicente Mateus. Está aqui mesmo, vamos para frente. Quanto que é? 114? Deu R$114, trouxe aquela caixa para dentro aqui, nesse lugar. E comecei a abrir. Era esse púlpito. Falei, Senhor. Peguei o telefone e liguei para a empresa lá em Minas Gerais. Ela falou assim, não, está pago, isso aí não tem nada não. Não tem nada em aberto não, isso aí está resolvido, foi pago. Falei, oh Deus. Sabe quando você dá um glória a Deus, mas um glória a Deus assim, glória a Deus, né? Meio desconfiado. Aí cheguei em casa, contei para minha esposa, ela é mineira, não perde o trem para nada. Não, você vai ligar agora. Eu falei, eu já liguei, mas não liga agora, que eu quero ouvir também. Eu falei, vamos ligar, liga, quer ligar, vamos ligar. Já que você pediu com tanto amor, carinho, vamos ligar. Liguei no Viva Voz, passei o CNPJ da igreja. Não, senhor, o senhor ligou para mim de manhã, não tem nada, isso aí está quitado, isso aí não está tudo certo, fica tranquilo. O que eu vou falar para você? Ninguém me cobrou mais nada, liguei na empresa, Deus abençoou, conectividade. Falei para Deus que precisava de um altar, precisava de um lugar onde tivesse o nome dele, e veio exatamente como eu pedi. Só que Deus mandou de graça. Isso aqui custava, no dinheiro de hoje, uns R$2.000, R$1.800 mais ou menos. Deus mandou. Conectividade. Se você estiver conectado com Deus, o teu sonho, o teu desejo vai se tornar realidade por causa do relacionamento. Deus vai te atualizar todos os dias. Vou dar um conselho para você. Antes de você falar com qualquer pessoa fora da tua casa, fale com Deus antes de qualquer pessoa. Antes de ler qualquer mensagem no seu celular, eu sei que você não faz isso de manhã, hora que acorda. Você não olha no WhatsApp, você não olha no Facebook, você não faz isso, eu tenho certeza. Mas antes de ler qualquer coisa, leia a palavra de Deus. Pastor, o que eu vou ler? Comece pelo Provérbios. Provérbios tem do 1 ao 31. Se o mês for de 31, você tem o 31. Se ele tem o 29, se ele até o 29, até o 30, lê o 30. Levanta de manhã e abre lá Provérbios. Qual hoje é dia? Que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Amanhã você vai ler o qual? Provérbios 3, leia ele. Antes de ler qualquer coisa, leia a palavra de Deus. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus antes. Aí você vai forrar o estômago, vai forrar os ouvidos, vai se proteger antes de chegar qualquer informação errada e ruim durante o dia. Conectividade, Wi-Fi de Deus. E eu quero orar com você nesse momento.